A vida pode ser compartilhada? Você já parou para pensar nisso? A gente pensa assim, eu tenho uma vida e você tem outra vida. Aí se alguém avança um pouquinho o sinal ou tenta se meter demais na sua vida, você já fala assim, cuida da sua vida que eu cuido da minha vida. Não se meta na minha vida. A gente não fala, a gente não usa essas expressões? Então, a vida pode ser compartilhada? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Tem uma lição hoje que está sendo revisada e fala claramente sobre essa ideia de várias formas de vida. Hoje nós estamos na lição 179. Então nós vamos ver qual é essa relação que tem com o que Jesus está trazendo aqui. Essa lição, a 179, ela está revisando a lição 167, que diz: só existe uma vida e eu a compartilho com Deus. E a 168, que é: a tua graça me é dada e eu a reivindico agora. Então, quando Jesus ele traz essa lição que diz isso, ele está falando assim, não existe tipos diferentes de vida. Não existe a sua vida, a minha vida, a vida do gato, a vida da árvore, a vida do sol, a vida da lua. Existe apenas uma vida, ou seja, uma única existência. Não existe nada à parte de Deus. E aí ele traz sobre essa aceitação, né? Quando, não existe tipos diferentes de vida, pois a vida é como a verdade. Não tem graduação. É a única condição na qual tudo que Deus criou compartilha. Olha ele falando aqui, é a única condição na qual tudo o que Deus criou compartilha. Por ser uma única existência, ela compartilha em si mesma essa existência, mas dela mesma. Então, aquilo que é dividido, né? Aquilo que a percepção da consciência de pensar que ela pode existir separada, fica aqui, parecendo que tem uma graduação, que tem uma vida assim, uma vida assado, um jeito assim, um jeito de existir daquele jeito, mas isso é uma ilusão, porque na realidade só o que existe é Deus. Então, a mente, a consciência que está disposta a aceitar que existir é só como Deus, ela agora não se confunde mais. Então, ela vai usar, inclusive, tudo aquilo que ela inventou como seta para lembrar de Deus. Então, qual é essa experiência na prática? É você agora que, não como uma imagem, mas essa consciência, através desse observador, ciente dessa única existência e não confirmando que existe corpos, que existe imagem, que existe coisas, mas usando tudo no nível da percepção para lembrar apenas de Deus. Olha como é simples. Só essa única vida, a única existência, existir como Deus, é que pode ser compartilhada. Porque fora de Deus não existe nada. E a lição 168 que diz: a tua graça me é dada, eu a reivindico agora. A graça de Deus, que é que ele diz assim, só isso te basta, saber que você foi criado, fragmento, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, essa semelhança só pode ser em existência e não em imagens de corpos aqui. E aí ele diz assim, a sua graça é a sua resposta a todo desespero, pois nela está a lembrança do seu amor. Não daria ele com contentamento os meios pelos quais a sua vontade é reconhecida? A sua graça é tua através do teu reconhecimento. E a memória de Deus desperta na mente que lhe pede os meios pelos quais o seu sono chega ao fim. Então, a graça de Deus é a própria resposta,
a percepção corrigida, que é essa voz por Deus, é a própria resposta de Deus que diz: é impossível, não houve separação, né? Deus não fala isso, a gente está usando aqui de forma pedagógica, porque se Deus falasse, né, e dissesse isso, ele estaria dizendo assim: olha, não fica aí achando que você está separada, minha filha, porque você não está. Ele estaria dando realidade. Então Deus, o único significado de tudo é o próprio Deus e a sua criação. Então é a única coisa que tem significado é a existência. Então Deus não vê nada além da sua própria existência, né, de existir e de ser como Deus. Então, é a consciência, né, que aceita esse estado de graça. Por isso ela reivindica, que é essa postura de aceitação, de reconhecimento que ela existe como Deus. Por isso que nessa revisão é trazido esse pensamento, né, e ele é praticado junto com esses pensamentos, com essas afirmações. Então, Deus é só amor e, portanto, eu também. Deus é só totalidade e eu sou a imagem e semelhança de Deus, desse amor, dessa totalidade. Mas não aqui imagens, corpos, porém a consciência de existir que reconhece o seu estado natural de ser. Então vamos continuar sustentando e mantendo essa postura constante durante todo o nosso dia? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo encontro.